Saudações, meus caros amigos e convivas! Sejam bem-vindos ao canal Astrologia, um espaço para elaborarmos juntos e estudarmos juntos o conhecimento da astrologia. E eu convido vocês a lerem esta obra, Astrologia, Psicologia e os Quatro Elementos, de Stephen Arroyo, para que possamos ter como premissa este conhecimento, para começarmos a estudar o mapa astrológico. Bem, gostaria eu de estar realizando os eventos na Mittelalter Taberna, que deram origem a este canal, que é a Astrologia na Taberna. Um evento que era realizado às quintas-feiras, entre 20 e 21 horas, para aqueles que estavam frequentando a taberna, poderiam se consultar com oráculos, ouvir palestras de astrologia de meus colegas, os nossos bate-papos e algumas apresentações de mapas que foram feitas de forma conjunta, dando plena abertura aos participantes tirarem dúvidas, como muitos tiraram, muitos acrescentaram informações, rememoraram situações. Então, este mundo onde o canal Astrologia foi concebido foi na Mittelalter Taberna. Então peço que vocês dêem o like, o joinha, o gostinho, sei lá o que aí, para incentivar virtualmente este evento e o meu trabalho a permanecer, tendo em vista que, dada a situação que nós estamos passando agora em 2021, não seja propícia e nem prudente nos reunirmos em um ambiente como a taberna, por exemplo, que é um ambiente fechado, onde as pessoas têm um contato próximo, onde as pessoas conversam e falam de uma forma mais vigorosa, pois estão expressando a sua alma. E aí entra uma questão muito importante, filosófica, tratada por Schopenhauer, quando ele coloca e fala sobre o destino, que existe o destino transcendental e o destino fatalista. E aqui eu estou falando do fatalista, quando a gente não tem muitas opções, ou aprende de uma forma, ou vai ter que aprender a mesma coisa de outra forma. Então isso é um destino fatal, né? É um destino que não é nada transcendental. Ou seja, fatalmente irá acontecer. E aí nós vamos ter também o destino transcendental. E esse destino transcendental, ele tem seus limites, mas dentro desses limites ele abre um outro leque de opções que podem ser infinitos, segundo a proposta do que é finito ou infinito para Leibniz, onde a distância entre 1 e o número 2 existem infinitas possibilidades. E aí, dentro dessa dualidade, nós temos essa infinita possibilidade que se chama destino transcendental. É quando você toma consciência e transcende. E você consegue modificar de alguma forma a sua maneira de perceber o mundo, a sua forma de enxergar o mundo. E aí, como eu disse em um vídeo anterior, as idades que nos marcam bastante, estas mudanças, são múltiplas de 7. E eu sugeri que vocês pegassem uma adolescente, de preferência familiar de vocês, aos 15 anos de idade, e filmassem a resposta da seguinte pergunta: quem é você? De onde você veio? Para onde você vai? E aí você anota essa resposta com 15 anos de idade. Aos 21 anos de idade, você faz essa mesma pergunta para esta jovem, esse adolescente, que era 15 anos de idade, agora tem 21. Quem é você? De onde você veio? Para onde você vai? E você anota a resposta, filma a resposta. E depois, aos 29 anos de idade, você faz a mesma pergunta. Quem é você? De onde você veio? Para onde você vai? E aí você vai pegar as 3 respostas, comparar
E você vai ter a construção desse indivíduo ao longo da escala do ciclo que ele se propôs, dentro deste campo de percepção de mundo, que na astrologia é representado pelo eixo da casa 3 e 9, que é do conhecimento, do saber, do aprendizado. E aí nós vamos ter o ar, que representa a razão, né? Que representa um dos 4 elementos importantes, né? É o elemento que traz a mutabilidade, a volatilidade, e que nós falamos também nas 4 premissas anteriores da astrologia, né? Que nós temos que observar os ciclos na segunda premissa, nós temos que entender que a mente mata o real, e enfim, nós temos que ter essas premissas para concluirmos de uma forma mais concisa e explicativa esse eixo que compreende a terceira casa e a nona casa, o eixo de Gêmeos com Sagitário, ou então o planeta Mercúrio com Júpiter. Júpiter representando deuses dos deuses. Júpiter representando o Deus dos deuses. E Mercúrio representando o que sabe acerca da humanidade. Ou então, para melhor dizer, Loki, dentro de uma mitologia nórdica. Mercúrio, na mitologia grega e romana, assumiu o papel de Hermes. E assim, ele era o grande comunicador dos deuses com os homens. E ele fazia seu traquejo mental, racional, conforme a sua experiência num plano, que era o plano de Gaia, diante dos aprendizados de Júpiter, né? Tanto que nós temos na concepção dos opostos na astrologia, Mercúrio representando o fundo do céu, e nós temos Júpiter representando o meio do céu. Acontece que eles não são regentes nem do fundo nem do meio do céu, ok? Eles representam o que antecede, é a nona casa que antecede a 10ª casa, que é o meio céu, o zênite. Então Júpiter é aquele que antecede o zênite. E Mercúrio é aquele que antecede o fundo do céu, Imoncelli. E aí, quando a gente olha para esta dualidade e observa que Gêmeos é masculino, Sagitário também é masculino, e nós já falamos sobre essa premissa aqui, nós vamos compreender que o estudo da astrologia, ele nos permite compreender as leis universais, as verdades universais, que são elas a ordem, a compensação, o equilíbrio, a causa e efeito, ou então karma, a vibração, os ciclos, a polaridade. Aquilo que você pensa, você se torna, e semelhante gera o semelhante. Então essas leis estão tornadas como premissas da astrologia. Só que elas só vão poder ser observadas neste 5º movimento se tivermos como base algo que seja a consciência de que a mente mata o real, a morte do ego é o nascimento de tudo mais, né? Nós temos que ver as perspectivas diferentes de crenças e realidades. Temos que observar os ciclos, o ritmo. Temos que observar os modelos de crescimento e desenvolvimento, que é o exemplo, né, de você gravar as questões filosóficas desse eixo da casa 3 e da casa 9 a um jovem de 16 anos de idade, 15 anos de idade, 16 anos de idade, perguntando quem você é, de onde você veio, para onde você foi, e assim fazer aos 21 anos de idade, aos 29 anos de idade, traçar uma linha, se é que você vai conseguir traçar uma linha em comum com esses pensamentos, e assim, logo depois, nós vamos compreender qual que é o eixo, de fato, da terceira casa e da nona casa. E assim nós vamos conseguir compreender, nesse movimento dos eixos de 1 com a 7, 2 com a 8 e a 3 com a 9, que são as casas, os respectivos planetas, respectivos signos zodiacais, e nós vamos entender como que se constrói os arquétipos do mapa astrológico, para então
nós podermos calcular o mapa e nós aplicarmos isso na prática. Será que eu fui claro?